além de determinar a deflexão e inclinação num ponto qualquer de uma viga mais complexa, o princípio da superposição ele também é muito útil para determinar problemas que são estaticamente determinados. Tá? Então, como a gente viu, se você tem uma tabela, ou você já levantou, já calculou previamente a deflexão e inclinação para alguma condição em particular, é possível sobrepor os efeitos e, a partir dessa sobreposição, então, determinar a deflexão e inclinação em um ponto qualquer. Né? Então, para calcular a reação de apoio, o que a gente faz é aplicar o princípio da superposição num caso onde eu substituo todas as reações pelos respectivas forças e momentos. Quer dizer, todos os apoios eu tenho que colocar as reações, as respectivas reações. Né? Então, essa viga que está engastada na extremidade A e simplesmente apoiada em B, na verdade, você pode enxergar ela como uma viga que está engastada em A e tem uma força vertical em B, que é a minha reação de apoio. Né? Então, se você separar isso aí em carregamentos que você consegue determinar a partir da tabela ou até por integração, você consegue resolver o problema. Né? Então, essa viga que está engastada na extremidade A tem um carregamento distribuído em cima dela e lá na extremidade B ela está simplesmente apoiada, você consegue separar como sendo uma viga que está engastada com carregamento distribuído, mais uma viga que está engastada com um carregamento lá na extremidade B. Bom, se a gente olhar ali para a tabela de deflexão, tá, a gente consegue determinar essas equações que vão ser utilizadas. No caso, seria para a primeira e a segunda linha. Né? Então, se a gente voltar para cá, a gente consegue levantar essas equações. Tô fazendo aqui o carregamento 1, né? Então, para o caso onde eu tenho aqui o carregamento 1, né? Que é essa viga em balanço aqui, com carregamento de 15 kN por metro, né? A gente tem ali na equação para ela como sendo menos carregamento L a quarta sobre 8I. Tem que tomar cuidado que o L é o comprimento da viga. Você vai ver depois isso aqui que tem que fazer uma análise cuidadosa dependendo do problema. Tá? Então aqui o nosso L é o próprio comprimento da viga. Tá? Então você vai ficar ali com deflexão no ponto B é igual a menos ômega L a quarta sobre 8I. Detalhe importante aqui é o seguinte, por que a gente está olhando para o ponto B, né, a deflexão no ponto B? O motivo é muito simples, é porque no ponto B a gente tem uma condição de contorno para esse problema. Tá? Quer dizer, a gente sabe que no ponto B a deflexão é zero, porque ele está apoiado. Então, como ele está apoiado ali no ponto B, a deflexão no ponto B vai ser igual a zero. Né? Então, aqui eu tenho a deflexão devido ao carregamento 1, que é o carregamento distribuído. E lá no carregamento 2, que é o da carga concentrada, a gente vai ficar ali com menos PL ao cubo sobre 3i. Então, tem que olhar aqui que a equação está nos dando P, né? A gente tem que deixar essa força aqui, a força na extremidade, como sendo a reação, né? Só tem que tomar um detalhe aqui, tomar um cuidado com o ponto, que é o seguinte. Na equação aqui na fórmula, a gente tem essa carga representando para baixo. Quando a carga está para baixo, a linha elástica ela vai se defletir, a deflexão ela vai ser para baixo. Né? No caso, como eu estou com
uma força para cima, essa deflexão aqui ela vai acontecer para cima. Então, meu y máximo vai ser para cima. Então, eu tenho que inverter o que está colocado na fórmula. Lá eu tinha uma carga P para baixo, então a carga P para baixo. Para inverter um vetor, eu tenho que colocar negativo, né? Então vai ficar menos RB L ao cubo sobre 3EI, que é então a mesma coisa que RB L ao cubo sobre 3EI. Ou seja, né? Como a deflexão no ponto B tem que ser zero, né? A gente vai ter a deflexão no ponto B é igual a deflexão no ponto B devido ao carregamento 1, mais a deflexão no ponto B devido ao carregamento 2. Né? Como a condição do problema diz que ele está apoiado, então esse ponto B ele não vai defletir, eu não vou ter deflexão, então y no ponto B é zero. Deflexão no carregamento no ponto B devido ao carregamento 1. Então, menos ômega L a quarta sobre 8 EI mais RB L ao cubo sobre 3 EI. Ou seja, essa rigidez aqui ela vai sumir. Notem que não foi dado no problema e não vai fazer falta, né? Esse L a quarta aqui ele vai cortar com esse L ao cubo. Então a gente tem que RB igual a 3/8 do carregamento vezes L, só, né? Ou seja, né, nossa reação aqui em RB vai ser igual a 3/8. A gente tinha aqui como carregamento 15 kN por metro, né? Posso deixar aqui porque tem metro L também. Então, 15 kN vezes 3. Né? Isso aí vai ser então em kilonewtons a resposta. Ok? Então, 15 kN vezes 3 vezes 3/8 vai nos dar 16,87, tá? Quilômetros. Tá, então 16,9 kN praticamente aí, tá? Para esse apoio. Bom, e as outras reações, né, conseguem ser determinadas a partir da estática, né? Então, são as reações lá no engaste. Então, lá para o engaste, a gente tem um momento lá para o ponto A, tem uma força horizontal e tem uma força vertical. Isso aqui, esse distribuído, ele pode ser transformado numa carga concentrada, no caso 45 kN, e aqui eu tenho o RB, né? Isso aqui numa distância de 3 metros, e aqui eu tenho 1,5 metro.
das forças verticais, então, somatório das forças verticais igual a zero para cima positivo, a gente vai ter ali o AY, né? AY menos 45 mais RB igual a zero, quer dizer que o AY vai ser 45 menos 16,87. Então, nosso AY vai ser 45 menos 16,87. Então, 28,13 quilonewtons. Somatório das forças horizontais, né? Direita positivo. Então, a gente só vai ter ali que o AX igual a zero. E no somatório de momentos, a gente determina o momento lá no ponto A. Então, o somatório de momentos em A igual a zero, a gente tem menos o momento em A, mais 45 vezes 1,5, menos RB vezes 3 igual a zero. Quer dizer, a gente vai ter então que momento em A vai ser 45 vezes 1,5, 67,5, menos 16,87 vezes 3. Então, menos 16,87 vezes 3. Vai dar 16,89 quilonewtons metro. Esse exemplo 7, ele segue a mesma lógica do anterior, tá? Ou seja, esse carregamento aqui nada mais é do que uma viga biapoiada com uma reação redundante aqui em B, né? Que essa reação redundante em B, ela vai ser substituída pela força aí dessa reação. Então, daqui até aqui a gente tem 4 metros, daqui até aqui a gente tem mais 2 metros. Né? Então, claro que faltou aqui também, né? Esse carregamento, então, distribuído. Então, isso aqui a gente pode enxergar da seguinte maneira, né? Como uma viga que é biapoiada, submetida a um carregamento distribuído, então aqui a gente tem o apoio A, o apoio C e o apoio B. Então aqui é o apoio A, aqui é o apoio C e em algum lugar aqui eu tenho ponto B. Então isso aqui ele está combinado com também uma viga biapoiada, só que ele tem aqui no ponto B uma
força, que é essa reação, né? Está dirigida para cima. Então, RB. Tá? Ou seja, aqui até aqui a gente tem 4, 2 metros. Esse L total aqui é de 6 metros. Mesma coisa aqui, né? Então, fazendo essa análise no ponto B, a gente consegue determinar a reação em B. Né? Como o ponto B está apoiado, nossa deflexão no ponto B também vai ser zero, como no caso anterior. Tá? Aqui eu não vou ter nenhuma deflexão porque ele está apoiado ali. Então, olha só. Vamos chamar isso aqui de carregamento 1, isso aqui de carregamento 2. Então, para o carregamento 1, ali para o carregamento 1, o que a gente tem é o seguinte, né? Não pode ser utilizada a equação para a deflexão máxima, tá? Por um simples motivo, o ponto B não está no meio, e o valor máximo, deflexão máxima aqui acontece no meio, né? Então, veja que está em L sobre 2. Então a gente tem que pegar necessariamente a equação da linha elástica e avaliar o ponto B, tá? O ponto lá no ponto B. Então, pro carregamento 1, a deflexão no ponto B devido ao carregamento 1 vai ser multiplica ali x à quarta menos 2L x ao cubo mais L ao cubo x. Tá? Como a gente está avaliando o ponto B, né, a gente tem que fazer x igual a 2. Então isso aqui vai ser menos. Nota que eu não preciso deixar em Newton, porque a hora que for trabalhar aqui ele vai ficar só a unidade que está sendo colocada aqui, né? Então sobre 24 e que multiplica ali então 4 elevado à quarta menos 2 vezes 6, que é o comprimento, x, que é 4 ao cubo, mais 6 ao cubo vezes 4. Né? Então, porque o ponto B, x é igual a 4. Tá? Então, lá no ponto B, o nosso x ele é igual a 4. Então, a deflexão no ponto B devido ao carregamento 1 vai ser menos 293,33 sobre P. Bom, para o carregamento 2, a gente tem que buscar agora uma situação onde eu tenha a carga deslocada, uma viga bem apoiada com a carga então deslocada do centro, né? Que é justamente esse caso 5 aqui, né? Então eu tenho um valor, uma equação para a linha elástica, né? Desculpa, uma deflexão máxima, e tenho aqui a equação geral da linha elástica, né? Então, se o x for menor do que A, quer dizer, o ponto de interesse estiver entre o apoio A
e a carga, quer dizer, esse valor de A for menor do que o ponto de interesse, que é o x, eu uso essa equação. Se o ponto que eu estou avaliando está exatamente nessa distância, quer dizer, está exatamente na força, está exatamente onde a carga está aplicada, eu utilizo essa equação aqui, menos P ao quadrado, B ao quadrado sobre 3IL. Né? Então, isso que a gente vai fazer lá para o carregamento 2. Então, o meu carregamento 2 vai ser a deflexão no ponto B devido ao carregamento 2 vai ser menos P ao quadrado, B ao quadrado sobre 3. Lá nessa equação, né, isso aqui é o nosso A e isso aqui é o nosso B. Né? Então, menos 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. O P, que é a nossa força, né, lá na equação, lá na tabela, ela está para baixo. Né? Então, essa nossa força P, ela está aplicada para baixo aqui na equação. Como aqui no exercício, na questão que a gente está resolvendo, ela está para cima, eu tenho que inverter. Então, menos RB sobre 3 vezes o 6, que é o nosso comprimento, então, total. Isso aqui vai dar YB devido ao carregamento 2. Na hora que tu fizer o cálculo disso aqui, vai dar 3,55 RB dividido sobre. Então, a deflexão lá no ponto B vai ser a deflexão no ponto B devido ao carregamento 1, mais a deflexão no ponto B devido ao carregamento 2. Isso aqui é igual a zero, né? Porque o ponto B ele está apoiando aqui, então ele não vai ter deslocamento aqui em B. Né? Então quer dizer que você vai ficar com zero igual a menos 293,33 sobre I mais 3,55 sobre I. Tá? Então, resolvendo isso aqui para RB, né, resolvendo isso aí para RB, a gente determina então o valor da reação no apoio B. Né? Então, você vai ficar lá com RB igual a 82,63. E aí, para resolver os outros apoios, né? Lá nos apoios A e apoio C, a gente resolve estaticamente esse problema. Né? Só aplicar a condição equilíbrio de corpo rígido. Né? Só fazer a equação de equilíbrio. Então agora a gente vai ter
No apoio A você tem uma reação horizontal e uma reação vertical. Tem uma reação horizontal a X e uma vertical a Y. Lá em C tem uma reação em C. Em B tem aquele RB que a gente calculou. E ali então, distribuído, a gente tem 20 kN por metro. Né? Então, 20 kN por metro. Né? Na verdade, a gente já está calculando a concentrada disso, né? Então, a gente vai ter 20 kN por metro vezes 6 metros, né? 120 kN. Então, no somatório das forças horizontais, a gente vai ter que o AX é... Fazendo o somatório das forças verticais, a gente fica ali então com o AY mais RB menos 120 mais RC igual a zero. Notem que isso aqui não tem ainda como ser resolvido, porque falta o valor do AY ou do RC, né, que a gente não tem. Então, fazendo o somatório dos momentos lá no ponto A, a gente tem, vou colocar as distâncias aqui, né? Aqui tem 3 metros, aqui vai ter 1 metro, e aqui vai ter os outros 2 metros, né? Então, você tem 120 kN vezes 3, menos RB vezes 4, menos RC vezes 6, igual a zero. Ou seja, nosso RC vai ser 120 vezes 3, menos o RB, que é 82,63 vezes 4, dividido por 6. Tá? Vai ficar lá. Menos 82,63 vezes 4, dividido por 6. Então, 4,91 kN. Lá para a província. Tá? Então, no fim das contas, nosso AY vai ser 120 menos 82,63 menos 4,91. Então, 120 menos 82,63 menos 4,91. Então, 32,3 kN.